Meses depois, consigo recordar cada um deles, desde os menores comportamentos até as peculiaridades. Eles eram meus amigos, mas agora se foram, deixando um vazio em minha vida. Às vezes, uma lembrança de algo que disseram ou fizeram atinge-me como uma tonelada de tijolos. Estão ausentes agora, e tudo o que resta são as memórias deles. Peço desculpas por ser sentimental e derrubar o ânimo, mas sinto que é a única maneira de apresentar verdadeiramente minha história e explicar por que sinto a necessidade de escrever isso. Acredito que escrever é a única forma de aprender a aceitar o que aconteceu. Vou tentar manter essas tendências depressivas para mim enquanto escrevo, mas não posso fazer promessas. Ser a terceira roda em um grupo pode ser ruim, mas ser a quinta roda é pior. Se ser a terceira roda é como um triciclo semifuncional, ser a quinta roda é como um carro dos anos 50 esquecido e negligenciado por todos. Imagine não conseguir acompanhar as piadas internas e as histórias compartilhadas de dois casais. Ser a quinta roda é ainda pior. Essa era minha mentalidade quando entramos no carro de Ian para irmos à Floresta Nacional de Gila para nossa caminhada. Eu sei que essa transição é estranha após a abertura deprimente, mas quero que todos entendam minha mentalidade. Não tenho certeza de como descrever tudo isso, mas sinto a necessidade de compartilhar com alguém. Preciso que outra pessoa saiba o que aconteceu para me ajudar a aceitar. Acho que a única maneira de explicar isso seria ajudá-lo a ver da minha perspectiva o máximo possível. Assim, lá estávamos nós, indo para Gila para uma caminhada, comigo me sentindo como a quinta roda entre dois amigos de Ian que eu não conhecia. 3 de nós apertados no banco de trás, enquanto Ian e sua namorada estavam na frente. Eu olho para trás, para aquela tristeza desnecessária em agosto de 2016, como um dos últimos momentos de normalidade em minha vida. Tentei tirar o melhor proveito da situação. Ian sempre foi o mais sociável entre nós. Nossa mãe costumava dizer que Ian poderia fazer amigos com qualquer pessoa, e que, uma vez que eu tivesse um amigo, eu os mantinha. Foi uma daquelas banalidades parentais ditas para tranquilizar uma criança socialmente desajeitada de que não havia nada de errado. Infelizmente, levaria quase 19 anos para eu aprender que isso não era verdade. Em vez de aceitar o diagnóstico de meu terapeuta sobre transtorno de ansiedade social após um colapso em uma reunião no escritório como um sinal para buscar tratamento, usei-o como desculpa para me isolar do mundo. Eu ficava em meu apartamento quando não estava trabalhando, convencendo-me de que estava fazendo o que era melhor para mim. Ian persuadiu-me a concordar que não era saudável, e sugeriu uma caminhada de fim de semana. Foi somente ao chegar à casa dele, às 6 da manhã de uma sexta-feira, após tirar um dia de folga, que percebi que ele havia convidado outras pessoas. Parece que ele viu isso como uma maneira de me tirar da minha zona de conforto e obter ajuda. Infelizmente, Ian, sendo extrovertido por natureza, não percebeu que eu apreciava a minha solidão. Era como arrancar uma tartaruga de sua concha. Após uma breve introdução onde só consegui lembrar o nome das pessoas que já conhecia, meu irmão e sua namorada, devido à sonolência matinal e à pressa na apresentação, organizamos o carro e iniciamos nossa caminhada. Foram necessárias 3 horas de silêncio constrangedor para chegarmos ao destino. Ian tentou puxar conversa, mas minhas respostas curtas e a sonolência rapidamente a extinguiram. Chegamos ao estacionamento próximo às Gila Cliff Dwellings. Enquanto desembalávamos nosso equipamento, paramos para apreciar a bela vista acima de nós. É difícil acreditar que há 700 anos as pessoas esculpiram uma cidade inteira na face de um penhasco. Dado que éramos os únicos no estacionamento, descobriríamos o motivo mais tarde, e eu estava precisando de alguma interação social, decidimos compartilhar um pacote de 6 cervejas e apreciar a majestade do local. Aqui está uma foto, caso você queira ver como era a área. Após terminarmos as cervejas, organizamos tudo e usamos os banheiros, e Ian explicou detalhadamente qual trilha estaríamos percorrendo. O que não sabíamos, e o que meu irmão não nos contou, era que a trilha West Fork ficou fechada durante todo aquele verão devido a enchentes. Para ser sincero, o caminho não era realmente perigoso, eles simplesmente optaram por não desobstruí-lo devido às recentes enchentes, tornando a caminhada um pouco mais acidentada. Embora não representasse perigo direto, isso nos impediu de encontrar outros caminhantes que poderiam ser úteis em caso de necessidade.
Ian imaginou que poderíamos percorrer cerca de 3 a 3 km por hora e completar o Gila Loop, que tinha aproximadamente 30 km de extensão, com tempo suficiente para retornar no domingo e estar prontos para o trabalho na segunda-feira, sem revelar que estávamos explorando uma parte fechada do Parque Nacional. Como as explicações dele eram detalhadas demais, com nomes e locais difíceis de lembrar, optarei por incluir uma foto do caminho planejado para simplificar. Também incluirei um mapa mais detalhado da área para orientação, caso alguém queira seguir a trilha que fizemos. Boa sorte se decidir seguir essa jornada, pois, mesmo olhando para trás agora, ainda me sinto tão perdido quanto antes. Eu estava apenas acompanhando o grupo, tentando manter uma mentalidade positiva. Queria conhecer melhor os amigos de Ian e Jessica, pois minhas circunstâncias estavam começando a se tornar claras para mim. Vivendo há mais de um ano em um tranquilo apartamento no Novo México, percebi que estava isolado, sem amigos. Minha rotina consistia em ir para o trabalho e depois voltar para casa, muitas vezes passando fins de semana inteiros sem interagir ou ver outras pessoas. Sabia que se não mudasse algo rapidamente, a solidão se tornaria a norma, o que me assustava. Nosso primeiro dia foi relativamente tranquilo, aproveitando as vistas, o sol e o ar fresco. A caminhada constante parecia interminável para mim, já que não estava acostumado a trilhas, ficando frequentemente para trás, embora nunca perdendo de vista os amigos do meu irmão. Durante uma pausa à sombra de uma árvore, tentei iniciar conversas com todos. Enquanto falava com Ian sobre seu trabalho e o que eles estavam fazendo ultimamente, quando chegou a hora de conversar com os outros dois, a conversa murchou rapidamente. Lembrei-me de prometer a mim mesmo que seria mais fácil quando parássemos para passar a noite. Descansamos antes de continuar a subir a mesa, quando ficou evidente o quão fora do meu elemento eu estava. A subida até o planalto foi angustiante, parecia que nunca parávamos de subir, com pouca sombra para nos proteger do sol escaldante. Suava muito, ofegava e lutava para acompanhar o grupo. Tentei ignorar os sussurros exasperados e os olhares de lado, mas era mais fácil dizer do que fazer. Pareciam ser pessoas que gostavam de atividades ao ar livre e faziam isso há anos. Quando o caminho se nivelou, eu estava pronto para desistir. Foi apenas quando chegamos ao topo e vi a grandiosidade ao nosso redor que percebi a tolice dessa ideia. Mesmo se convencesse Ian a me dar as chaves para voltar ao carro e ir para casa, não sabia para onde ir ou quais marcadores de trilha usar. Imaginei afastar-me do grupo, pisando em erva venenosa, tropeçando em estranhos perigos ou perdendo-me no escuro até a exaustão e a exposição me consumirem. Mesmo que conseguisse voltar ao estacionamento, para onde iria? Voltaria ao meu apartamento vazio, comeria um Hot Pocket e sentiria pena de mim mesmo novamente? Decidi persistir e continuar a caminhada. Acampamos em uma seção seca de Indian Creek após uma longa caminhada. Ian estava confiante de que voltaríamos no domingo e que os próximos dias seriam menos intensos. Enquanto compartilhávamos uma garrafa de uísque em frente a uma fogueira, a conversa se voltou para os momentos mais estranhos que cada um já vivenciou. Ian contou novamente a história de como conheceu Jessica em um clube, onde estava bêbado demais para seu próprio bem e acabou vomitando na bolsa dela. Jessica expressou sua irritação ao relembrar o episódio e, brincando, chamou Ian de idiota por sua ação. Cada pessoa compartilhou histórias sobre seus primeiros beijos desajeitados, aparelhos presos, trancar-se fora do dormitório apenas de cueca, experiências assustadoras no ensino médio e cuidar de namorados bêbados que vomitaram em bolsas favoritas. Quando a garrafa chegou a mim, sabia instantaneamente qual era a minha história mais embaraçosa, mas optei por não mencionar a porta. Em vez disso, inventei uma narrativa sobre rasgar minhas calças durante uma entrevista de trabalho, uma história que parecia retirada de uma comédia dos anos 90. Todos riram, mas eu me senti um pouco inadequado por não compartilhar a verdade sobre a porta. A conversa continuou enquanto compartilhávamos a garrafa. Quando ela se esgotou, fomos para a cama ainda um tanto embriagados após apagar a fogueira. No meio da noite, acordei com a necessidade urgente de usar o banheiro devido ao uísque. Um pouco confuso, saí para a floresta. Quase terminando, a voz de Nádia cortou a escuridão, surpreendendo-me pela aproximação silenciosa. Murmurei sobre ter um isqueiro no acampamento, mas estava muito distraído para ajudar na busca pelo dela naquele momento. Ela protestou suavemente enquanto eu retornava aos tropeços para meu saco de dormir. Só ao acordar na manhã seguinte percebi o quão tolo fui,
pois aparentemente, eles ouviram uivos na floresta durante a noite e pensaram ser do lobo cinzento mexicano, uma espécie incomum na área. A ideia de ser atacado por um lobo enquanto fazia xixi na floresta me fez empalidecer. Decidi que, da próxima vez, acordaria Ian antes de atender à natureza. Após um café da manhã leve, empacotamos e continuamos nossa caminhada. O segundo dia foi um pouco melhor, com o sol escondido atrás de nuvens pesadas. Cruzamos vários rios, seguindo a junção 157-729 em direção ao TJ Coral, que era o final do circuito. Devido ao caminho ainda não desobstruído, tivemos que evitar manchas de erva venenosa e urtigas. Eu me saí melhor nesta caminhada, mesmo com uma leve ressaca, sentindo que estava melhorando na movimentação com minha mochila e as botas desajeitadas emprestadas por meu irmão. Acampamos por volta do meio-dia e purificamos um pouco de água de um rio próximo, usando a técnica de fervura e adicionando comprimidos de iodo para torná-la potável, já que a última parte da nossa caminhada não ofereceu muitas oportunidades de água segura para consumo. Talvez nosso encontro noturno com lobos latindo e uivando tenha adicionado uma pitada de seriedade à expedição, pois não houve tantas piadas ou conversas naquela noite. Conversamos um pouco, mas a maior parte do tempo foi dedicada a comer algo pequeno enquanto observávamos a fogueira. Ian e Jessica foram os primeiros a encerrar a noite. Fiquei acordado com os outros por um tempo, mas predominou o silêncio. Os outros dois se retiraram lentamente, e decidi aproveitar o calor um pouco mais antes de me preparar para dormir. Após apagar o fogo, Gary se aproximou pedindo o mapa. Ele expressou o desejo de planejar o restante da viagem, mencionando uma nascente próxima que deveríamos visitar. Peguei o mapa da mochila de Ian e entreguei a ele antes de me deitar. Na manhã seguinte, acordei ao som de Ian revirando sua mochila, aparentemente irritado e frustrado por não encontrar algo. Ele virou a sacola de cabeça para baixo, jogou tudo para fora e parecia estar à beira do desespero. Intrigado com a situação, me aproximei e iniciamos uma conversa. Ian perguntou: "Ei cara, você viu o mapa em algum lugar?" "Eu não consigo encontrá-lo." Respondi: "O mapa? Eu dei para o Gary ontem à noite para que ele pudesse traçar um desvio na viagem e visitar uma nascente. Por que você não pergunta a ele? Ele provavelmente sabe onde está." Foi então que Ian soltou algo que mudou tudo. "Gary? Quem você está falando sobre?" "Você quer dizer Oliver?" Expliquei: "Não, estou falando de Gary. Cara alto, meio magro." "Você está brincando, certo?" Ian pareceu confuso por alguns segundos, como um computador antigo processando algo antes de entrar em pane. Os pedaços se encaixaram, e Ian exclamou: "Quem diabos é Gary?", chamando a atenção de todos na área. Um cara apareceu no meio da noite pedindo nosso mapa, e você simplesmente deu para ele? Você entregou nossas coisas para um estranho que conheceu na floresta? Tentei explicar que conhecia a Gary e que eles também o conheciam, pois tínhamos caminhado juntos no dia anterior, mas as palavras não saíram de maneira coerente até aquele ponto. Foi nesse momento que Jessica interveio e perguntou o que estava acontecendo. Ian desabafou, expressando frustração comigo: "Quão estúpido você é, Eva. Um cara aleatório chamado Gary vem até você no meio da noite pedindo nossas coisas, e você simplesmente dá para ele. Jesus Cristo! Precisávamos daquele mapa para navegar sem problemas, já que as trilhas ainda não foram desobstruídas." Ian gritou por cerca de 15 minutos, enquanto todos absorviam a gravidade da nossa situação. Jessica conseguiu acalmá-lo o suficiente para que pudéssemos decidir qual seria nosso próximo passo. Embora não estivéssemos completamente perdidos, pois Ian havia memorizado grande parte dos marcadores da trilha, tornaria-se muito mais difícil atravessar os cruzamentos necessários para nos levar de volta ao nosso carro. Empacotamos todas as nossas coisas, certificando-nos de que nada mais havia sido levado pelo desconhecido, e partimos. Durante toda a caminhada, eu podia sentir os olhos de Ian perfurando-me. A última vez que o vi tão furioso foi pouco antes de uma briga com Aaron Fredlinger, onde Ian o espancou até a polpa da morte. Ele foi suspenso por uma semana, e Aaron ficou com um olho roxo, um lábio quebrado, e nunca mais falou sobre nossa mãe. Cada vez que encontrávamos uma brecha no caminho, gastávamos alguns minutos enquanto Ian tentava lembrar para onde deveríamos ir.
O fato de as trilhas estarem fechadas e cobertas de vegetação só complicava ainda mais as coisas. Acredito que foi nesse ponto que erramos o caminho e começamos a seguir pela Fine Trail, embora não tenha certeza, já que não tínhamos o mapa naquele momento, mas é o meu melhor palpite, levando-nos mais longe de casa e da segurança. Ao meio-dia, as tensões atingiram um ponto crítico. Ian soltava murmúrios que fariam um marinheiro corar, enquanto Jessica tentava esconder o fato de que estava prestes a chorar. Oliver tentou acalmar a situação, sugerindo que seguíssemos a bússola para retornar em segurança. A namorada de Oliver permaneceu em silêncio, olhando calmamente para os pés enquanto caminhava. Talvez ela tenha percebido quanto Lucas estava lutando para manter o equilíbrio, parecendo como se tivesse consumido uma quantidade considerável de álcool e estivesse tentando atravessar uma corda bamba enquanto recebia choques aleatórios com um aguilhão de gado. Essa revelação distorceu algo profundo dentro de mim e provocou uma sensação de náusea. Parei de andar e me virei para Lucas. O que está acontecendo, cara? Ian, ainda chateado comigo, aproveitou a oportunidade para desabafar um pouco. Do que você está falando agora? Lucas estava desajeitado, contorcendo-se de um lado para o outro. O que há de errado com ele? Não seja um idiota. Você sabe que ele tem esclerose múltipla. Nós te falamos sobre a condição dele antes de começarmos a caminhada. Lembra? Assim que Ian disse isso, os acontecimentos voltaram à minha mente tão claros quanto o dia. Lembrei-me de Ian me puxando de lado e contando sobre o diagnóstico de seu amigo, mencionando como esta seria provavelmente sua última oportunidade de fazer uma longa caminhada como essa, então tínhamos que ajudá-lo e ajustar nosso ritmo. Lembrei-me de vê-lo subindo a trilha e pensando em nossa própria mãe e sua doença. Memórias agridoces de votos de aniversário compartilhados em camas de hospital vieram à tona, junto com o som suave de soluços noturnos que ecoavam quando pensávamos que ela estava dormindo. A culpa me inundou, e eu avancei para pedir desculpas a Lucas assim que isso aconteceu. Lucas rosnou para mim no instante em que dei um passo à frente, caindo curvado sobre as mãos e os pés. Sua pele parecia arrepiada, como se detectasse uma possível ameaça. Seus dentes deteriorados e quebrados eram visíveis enquanto ele sibilava para todos antes de se afastar correndo para a floresta. Seu movimento se assemelhava às monstruosidades CGI do último filme Planeta dos Macacos. Seu equilíbrio instável foi substituído por um andar mais natural e animalesco enquanto desaparecia entre as árvores, revelando dobras cinzentas de pele em vez de roupas. Oliver foi o primeiro a reagir. O que diabos, nós estamos ferrados. Assim que Oliver disse essas palavras, o pânico se instalou. Corremos pela trilha desesperadamente, como se isso fosse fazer alguma diferença. A única coisa em minha mente era afastar-me o máximo possível daquela coisa. Demorou cerca de 15 minutos para percebermos que, com mochilas pesadas e a natureza desorientadora da floresta, estávamos exaustos. Enquanto tentávamos recuperar o fôlego, olhei ao redor e cheguei a uma conclusão terrível: tínhamos saído do caminho e agora estávamos ainda mais fundo na floresta. Enquanto tentávamos dar sentido ao que acabáramos de presenciar, Ian murmurava repetidamente: o que diabos foi aquilo? A resposta breve é que era Lucas, mas a explicação é mais complexa. Lucas não existia de fato. Sinto muito por interromper a história assim, mas é o momento adequado para tentar explicar tudo. Chamo essas entidades de isca mental. Elas se infiltram em suas memórias, envolvendo-as em uma parede nebulosa, tornando difícil identificar o que está errado. Pode moldar memórias, mas não consegue imitar perfeitamente o movimento humano. Anda sobre 4 garras, não 2 pés. Rosna, assobia e sibila, não fala. Observa, espera, estava nos caçando, tentando nos levar para o fundo da floresta. Estava conseguindo. Não chegamos a uma conclusão sobre o que era, mas concordamos que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Vi Ian olhando para a floresta e percebendo a mesma coisa que eu: estávamos perdidos. Ele não contou aos outros, talvez percebendo que entrar em pânico só nos colocaria em mais apuros. Ian nos instruiu a segui-lo diante do choque iminente. Enquanto caminhávamos, os sons distantes de animais uivando e chamando uns aos outros preenchiam o ar, aprofundando o terror da nossa situação. Os outros sussurravam apreensivos, reconhecendo esses ruídos como os mesmos que ouviram na primeira noite na floresta. Algo,
seja lá o que fosse, estava nos seguindo e se comunicando com outras criaturas na área. Naquele momento, eu não consegui evitar a imagem de uma delas emergindo do matagal e cravando seus dentes pretos e podres em meu pescoço antes que o grupo pudesse reagir. Abafei o pensamento, assegurando-me de que éramos 6 ali e só havíamos encontrado uma dessas criaturas. Enquanto avançávamos pelo dia, aparentemente indo para o sul em busca de uma trilha que nos levasse de volta ao estacionamento, uma sensação incômoda persistia na parte de trás da minha mente. Era como se eu tivesse esquecido um prazo importante que não deveria ser negligenciado. A revelação de Oliver sobre a vontade de voltar ao carro fez Jessica parar abruptamente. Todos nos voltamos para ela, e sabíamos o que estava prestes a ser revelado quando ela perguntou: nós só tínhamos um carro, certo? Ian respondeu, mais com medo do que frustração: claro que sim, lembra como todos estavam apertados naquele pequeno Prius, com todo o nosso equipamento de acampamento esmagado no porta-malas e nos colos? E quanto a isso? Jessica empalideceu, como se fosse a primeira vez que Ian levantava a voz para ela. Ela hesitou antes de perguntar: quantos de nós estão aqui agora, e quantos lugares há no seu carro? O carro de Ian acomodava 4 pessoas confortavelmente, 5 desconfortavelmente, e éramos 6 na floresta naquele momento. Tudo se desenrolou de uma vez. Ian jurou. A namorada de Oliver emitiu um som entre um grito e um suspiro, enquanto eu olhava de pessoa para pessoa, tentando discernir qual de nós não pertencia àquele lugar. Sarah foi a única a dizer algo, emitindo um som incompreensível. Me, Sarah. Ela não teve tempo de concluir suas palavras antes que seu queixo se abrisse. Não quero dizer que tenha caído aberto, como se ela estivesse surpresa com algo. Ele se abriu como se tivesse se deslocado de seu rosto. O espaço entre seus lábios era um enorme vazio rosado e doentio, com gengivas inflamadas, abrangendo pelo menos 30 centímetros de largura. Ela nos encarou com olhos mortos e opacos, enquanto levantava lentamente a mão trêmula até o queixo, tentando recolocá-lo em uma aparência mais humana. O encaixe de volta no lugar produziu um som oco de carne e osso movendo-se, como se nada de anormal tivesse acontecido, antes dela tentar falar novamente. Me. Ian foi o primeiro a reagir. Avançou em direção à falha tentativa de um ser humano, balançando o fluido em seu rosto, gritando: saia daqui! Ela se esquivou desajeitadamente do ataque, caindo de 4. Seu corpo tremia como se um choque elétrico tivesse percorrido seu ser. Lentamente, afastou-se de nós, mantendo os olhos fixos em Jessica, uivando uma última vez antes de se retirar mais profundamente na floresta, em movimentos convulsivos. Levou um momento para todos recuperarmos a compostura antes de continuarmos a andar, tentando olhar em todas as direções ao mesmo tempo. Lembro-me de Oliver divagando enquanto caminhávamos, suas perguntas infindáveis sem respostas, como se estivesse fascinado pela estranha contorção da criatura. Paramos eventualmente, obrigando-o a silenciar, não por medo de sermos ouvidos pela criatura, mas porque suas palavras apenas alimentavam nosso medo. Mesmo ao pararmos para passar a noite, nenhum de nós realmente conseguiu dormir. Sentados ao redor da fogueira, ouvíamos lamentos e ganidos agudos ecoando ao nosso redor. Sempre que eu me aproximava do sono, os gemidos começavam, mantendo-me acordado. Conversamos em sussurros abafados, tentando entender o que essas criaturas queriam conosco, embora nenhum de nós realmente desejasse a resposta. As horas se arrastaram antes do amanhecer, e continuamos nossa jornada. No domingo, caminhamos sem rumo, tentando encontrar algo familiar. Sem noção de nossa localização, nossa única esperança era cruzar com outro viajante ou encontrar uma área elevada para inspecionar os arredores. Infelizmente, qualquer elevação que escalamos não proporcionava uma visão clara, e a probabilidade de encontrar outro viajante era mínima. No meio do dia, Ian sussurrou para mim: conte as pessoas com mochilas. Um deles está conosco novamente. Olhei casualmente por cima do ombro e notei alguém do nosso grupo caminhando sem equipamento, seguindo-nos de perto, movendo-se lentamente, mas sem os movimentos bruscos das criaturas anteriores. A ideia de que estava aprendendo a imitar nossos movimentos perturbou-me. Sem pensar, tirei minha mochila e me aproximei do impostor.
Antes que percebessem o que estava acontecendo, empurrei-o com toda a força, sentindo algo escorregadio e quente cedendo, como a camada externa de uma manga podre. A camisa escorregou de seu corpo para minhas mãos, revelando uma pele quase translúcida que dava a ilusão de roupas. A coisa caiu para trás, ganindo de maneira lamentável. A criatura se contorceu no chão por alguns segundos antes de se endireitar nas mãos e pontas dos pés, suas articulações estalando enquanto ajustava músculos e ossos para uma nova posição. Ian, furioso com a fuga da criatura, voltou silenciosamente a marchar. Continuamos seguindo, esperando encontrar uma saída, sabendo que era improvável. 6 horas depois, nos instalamos para passar a noite, com a sensação de que estávamos andando em círculos, sem progresso. Suspeitei que as criaturas tentassem nos levar mais fundo na floresta, nos esgotando para depois atacar e consumir. Oliver estava certo, essas coisas provavelmente eram algum tipo de distúrbio de prion relacionado à ingestão de humanos. Depois de saborear um pouco de carne seca, decidimos evitar fazer uma fogueira para não atrair mais atenção. Chegamos à conclusão de que seria necessário manter vigília em turnos durante a noite. Eu me ofereci como voluntário para a primeira vigília, pois a visão da criatura havia roubado qualquer desejo de sono que pudesse existir em mim. Os outros partiram em silêncio, exaustos, e só percebi minha própria exaustão 1 hora após o início do meu turno. Jessica se juntou a mim cerca de 2 horas depois. Ela admitiu que não conseguia dormir depois do encontro com a criatura. Concordamos sobre a natureza terrível do que testemunhamos, algo que os outros ainda não haviam experimentado. Conversamos por um bom tempo sobre o que achávamos que estava acontecendo e como cada um de nós estava lidando com a situação. Jessica expressou preocupação em relação a Ian, mencionando seu comportamento errático que a estava assustando. Passei meu braço em volta dela, assegurando-a de que todos estavam com medo. Enquanto ela permanecia comigo na vigília, nossas conversas se tornaram mais pessoais. Jessica confessou que ela e Ian estavam enfrentando muitos conflitos recentemente, e ela estava incerta se conseguiriam superar isso. Ela compartilhou como, no início do relacionamento, eles eram ótimos juntos, mas algo parecia estar faltando. Conforme ela falava sobre sua vida, percebi que precisava agir. Se não o fizesse agora, me arrependeria. Eu tinha que contar a ela sobre a porta. Ela ouviu em silêncio enquanto eu compartilhava toda a história. Era o evento que desencadeou meu colapso no trabalho e meu diagnóstico de transtorno de ansiedade social no consultório do terapeuta. Tudo começou de maneira simples em uma sexta-feira no trabalho, quando fui convidado para uma festa de inauguração. Eu me preparei meticulosamente para o evento, mas ao chegar em casa, percebi que a casa do vizinho estava deserta, enquanto os carros enchiam todos os outros lugares. Senti meu coração acelerar, como se tivesse corrido 1 quilômetro, ao começar a subir pela entrada da garagem com a garrafa de vinho escorregadia nas mãos devido ao suor. Somente ao chegar à porta da frente, percebi que algo estava terrivelmente errado. A excitação que crescerá desde a tarde de sexta-feira foi agora substituída por outra coisa, apreensão. Todos os tópicos que planejei e as garantias que me dei pareciam vazios. Neste ponto, uma voz sussurrou dentro de mim, insinuando que talvez nunca quisessem que eu participasse da festa, apenas me convidaram como uma cortesia. A voz dizia que bater naquela porta seria fazer papel de bobo, pois eu não estava confortável comigo mesmo. Se eu não era, como poderia esperar que gostassem da minha companhia? Todos esses medos ecoaram, provocando-me a me afastar e evitar parecer um tolo. Essa parte de mim sugeriu que eu estava melhor sozinho, e eu a ouvi. Virei as costas sem bater na porta e saí. Ninguém apareceu, a música continuava alta, então duvidei que tivessem ouvido minha hesitação. Eu nunca deveria ter estado lá. Talvez eles tenham me visto pela janela, talvez não. Talvez estivessem rindo de mim enquanto eu me afastava, nervoso e envergonhado. Talvez tenham retornado à festa, zombando do páreo social que aparentemente enlouqueceu e fugiu, enquanto eu ia para casa chorar no chuveiro. Talvez Jessica tenha ouvido enquanto eu lhe contava a história. Ela sorriu tristemente quando comecei a chorar em seu ombro. Todos os sentimentos experimentados fora da casa do meu colega de trabalho voltaram rapidamente, medo, tolice e um senso de fracasso fatalista se chocaram contra mim como ondas na costa. Ela sussurrou palavras suaves em meu ouvido, esperando que eu me recompusesse.
Ian foi o primeiro a reagir. Avançou em direção à falha tentativa de um ser humano, balançando o fluido em seu rosto, gritando: "Saia daqui!" Ela se esquivou desajeitadamente do ataque, caindo de 4. Seu corpo tremia como se um choque elétrico tivesse percorrido seu ser. Lentamente, afastou-se de nós, mantendo os olhos fixos em Jessica, uivando uma última vez antes de se retirar mais profundamente na floresta, em movimentos convulsivos. Levou um momento para todos recuperarmos a compostura antes de continuarmos a andar, tentando olhar em todas as direções ao mesmo tempo. Lembro-me de Oliver divagando enquanto caminhávamos, suas perguntas infindáveis sem respostas, como se estivesse fascinado pela estranha contorção da criatura. Paramos eventualmente, obrigando-o a silenciar, não por medo de sermos ouvidos pela criatura, mas porque suas palavras apenas alimentavam nosso medo. Mesmo ao pararmos para passar a noite, nenhum de nós realmente conseguiu dormir. Sentados ao redor da fogueira, ouvíamos lamentos e ganidos agudos ecoando ao nosso redor. Sempre que eu me aproximava do sono, os gemidos começavam, mantendo-me acordado. Conversamos em sussurros abafados, tentando entender o que essas criaturas queriam conosco, embora nenhum de nós realmente desejasse a resposta. As horas se arrastaram antes do amanhecer, e continuamos nossa jornada. No domingo, caminhamos sem rumo, tentando encontrar algo familiar. Sem noção de nossa localização, nossa única esperança era cruzar com outro viajante ou encontrar uma área elevada para inspecionar os arredores. Infelizmente, qualquer elevação que escalamos não proporcionava uma visão clara, e a probabilidade de encontrar outro viajante era mínima. No meio do dia, Ian sussurrou para mim: "Conte as pessoas com mochilas. Um deles está conosco novamente." Olhei casualmente por cima do ombro e notei alguém do nosso grupo caminhando sem equipamento, seguindo-nos de perto, movendo-se lentamente, mas sem os movimentos bruscos das criaturas anteriores. A ideia de que estava aprendendo a imitar nossos movimentos perturbou-me. Sem pensar, tirei minha mochila e me aproximei do impostor. Antes que percebessem o que estava acontecendo, empurrei-o com toda a força, sentindo algo escorregadio e quente cedendo, como a camada externa de uma manga podre. A camisa escorregou de seu corpo para minhas mãos, revelando uma pele quase translúcida que dava a ilusão de roupas. A coisa caiu para trás, ganindo de maneira lamentável. A criatura se contorceu no chão por alguns segundos antes de se endireitar nas mãos e pontas dos pés, suas articulações estalando enquanto ajustava músculos e ossos para uma nova posição. Ian, furioso com a fuga da criatura, voltou silenciosamente a marchar. Continuamos seguindo, esperando encontrar uma saída, sabendo que era improvável. 6 horas depois, nos instalamos para passar a noite, com a sensação de que estávamos andando em círculos, sem progresso. Suspeitei que as criaturas tentassem nos levar mais fundo na floresta, nos esgotando para depois atacar e consumir. Oliver estava certo, essas coisas provavelmente eram algum tipo de distúrbio de prion relacionado à ingestão de humanos. Depois de saborear um pouco de carne seca, decidimos evitar fazer uma fogueira para não atrair mais atenção. Chegamos à conclusão de que seria necessário manter vigília em turnos durante a noite. Eu me ofereci como voluntário para a primeira vigília, pois a visão da criatura havia roubado qualquer desejo de sono que pudesse existir em mim. Os outros partiram em silêncio, exaustos, e só percebi minha própria exaustão 1 hora após o início do meu turno. Jessica se juntou a mim cerca de 2 horas depois. Ela admitiu que não conseguia dormir depois do encontro com a criatura. Concordamos sobre a natureza terrível do que testemunhamos, algo que os outros ainda não haviam experimentado. Conversamos por um bom tempo sobre o que achávamos que estava acontecendo e como cada um de nós estava lidando com a situação. Jessica expressou preocupação em relação a Ian, mencionando seu comportamento errático que a estava assustando. Passei meu braço em volta dela, assegurando-a de que todos estavam com medo. Enquanto ela permanecia comigo na vigília, nossas conversas se tornaram mais pessoais. Jessica confessou que ela e Ian estavam enfrentando muitos conflitos recentemente, e ela estava incerta se conseguiriam superar isso. Ela compartilhou como, no início do relacionamento, eles eram ótimos juntos, mas algo parecia estar faltando. Conforme ela falava sobre sua vida, percebi que precisava agir. Se não o fizesse agora, me arrependeria. Eu tinha que contar a ela sobre a porta.
Ela ouviu em silêncio enquanto eu compartilhava toda a história. Era o evento que desencadeou meu colapso no trabalho e meu diagnóstico de transtorno de ansiedade social no consultório do terapeuta. Tudo começou de maneira simples em uma sexta-feira no trabalho, quando fui convidado para uma festa de inauguração. Eu me preparei meticulosamente para o evento, mas ao chegar em casa, percebi que a casa do vizinho estava deserta, enquanto os carros enchiam todos os outros lugares. Senti meu coração acelerar, como se tivesse corrido 1 quilômetro, ao começar a subir pela entrada da garagem com a garrafa de vinho escorregadia nas mãos devido ao suor. Somente ao chegar à porta da frente, percebi que algo estava terrivelmente errado. A excitação que crescerá desde a tarde de sexta-feira foi agora substituída por outra coisa, apreensão. Todos os tópicos que planejei e as garantias que me dei pareciam vazios. Neste ponto, uma voz sussurrou dentro de mim, insinuando que talvez nunca quisessem que eu participasse da festa, apenas me convidaram como uma cortesia. A voz dizia que bater naquela porta seria fazer papel de bobo, pois eu não estava confortável comigo mesmo. Se eu não era, como poderia esperar que gostassem da minha companhia? Todos esses medos ecoaram, provocando-me a me afastar e evitar parecer um tolo. Essa parte de mim sugeriu que eu estava melhor sozinho, e eu a ouvi. Virei as costas sem bater na porta e saí. Ninguém apareceu, a música continuava alta, então duvidei que tivessem ouvido minha hesitação. Eu nunca deveria ter estado lá. Talvez eles tenham me visto pela janela, talvez não. Talvez estivessem rindo de mim enquanto eu me afastava, nervoso e envergonhado. Talvez tenham retornado à festa, zombando do páreo social que aparentemente enlouqueceu e fugiu, enquanto eu ia para casa chorar no chuveiro. Talvez Jessica tenha ouvido enquanto eu lhe contava a história. Ela sorriu tristemente quando comecei a chorar em seu ombro. Todos os sentimentos experimentados fora da casa do meu colega de trabalho voltaram rapidamente, medo, tolice e um senso de fracasso fatalista se chocaram contra mim como ondas na costa. Ela sussurrou palavras suaves em meu ouvido, esperando que eu me recompusesse. Uma vez que o fiz, ela se afastou e me assegurou que não era minha culpa. Foi sob o luar que, a centímetros de distância, eu cometi a pior coisa da minha vida. Eu a beijei, foi lento, hesitante, romântico. Olhei em seus olhos e vi sua face linda. Ela me puxou para perto enquanto se deitava. Perdido no momento, segurei-a enquanto confessava todas as coisas que deveria ter dito quando a conheci, percebendo que a amava. Mantive-a assim por alguns momentos, com medo de perdê-la se a soltasse, desfrutando do calor e do cheiro de flores silvestres que emanavam dela. Era a primeira vez em muito tempo que me sentia confortável e contente. Não sei quando adormeci, mas lembro-me de acordar. Na embriaguez do amor da noite anterior, não pensei em Ian ou nas consequências da minha decisão. Só pensava em Jessica e esqueci que ela era namorada dele. O que fiz foi um belo erro. Eu a convenci a trair Ian comigo. Precisava contar a ele antes que a verdade se revelasse, precisava que ele entendesse meus sentimentos. Levantei do chão, espreguicei-me, e percebi que Jessica tinha desaparecido. Presumi que ela voltou para seu rolo de dormir no meio da noite. Fui até Ian, que estava começando a acordar. Ele esfregou os olhos para se livrar do sono e perguntou se eu havia ficado acordado a noite toda. As palavras escaparam de mim, e uma vez que começaram, não consegui parar. Eu não sei o que aconteceu, cara. Estávamos conversando um momento e, no próximo. Oh, meu Deus, eu não queria que isso acontecesse. Você tem ciência de que te amo, cara. Não faria nada para te machucar. Isso aconteceu e agora não posso voltar atrás. O grito surpreso de Jessica me interrompeu antes que pudesse reconsiderar a situação. Não podíamos retroceder. Tanto Ian quanto eu nos voltamos ao som de sua angústia, compreendendo instantaneamente o que havia ocorrido. Nossas mochilas, contendo bússolas, comida e água, haviam sido roubadas. Ele sabia. Não percebe isso, droga? Sabia que poderíamos identificá-lo sem a mochila e não conseguiu moldar sua pele para se passar por um de nós, então as roubou. Agora, da próxima vez que se infiltrasse em nosso grupo, não teríamos mais conhecimento. Jessica e eu não trocamos palavras naquela noite. Ela permaneceu ao lado do meu irmão,
e eles uniram seus rolos de dormir. Ela não compartilhou suas preocupações comigo, e eu não a beijei. Abri meu coração para algo que usava a pele de Jessica enquanto estava em meus braços. Declarei meus sentimentos mais verdadeiros a uma entidade substituta disfarçada de pessoa. Sinto-me doente. Os outros acordaram rapidamente ao ouvir os gritos de Jessica. Procuramos freneticamente pela área, esperando encontrar alguma comida ou indicação do paradeiro de nossas coisas, mas nada. Desapareceu. Sem comida, sem água, sem esperança. Estávamos indefesos. Oliver exigiu saber o que eu estava fazendo na noite anterior, questionando como pude ser tão descuidado a ponto de adormecer quando deveria estar vigiando o grupo e nosso equipamento. Eu menti, afirmando que alguém me dispensou durante a noite. Não mencionei que era uma daquelas criaturas que se passava por Jessica. Não conseguia encarar os olhos de meu irmão ou de sua namorada naquele momento. Oliver começou a gritar, mas parou ao ver que eu estava à beira das lágrimas. Não sei se foi misericórdia ou repulsa que o fez parar. Não importa. Reunimos o único item que não nos foi tirado durante a noite, nossos rolos de dormir, e continuamos a andar. A caminhada sem água e sem perspectiva de comida era insuportável. Já estávamos exaustos, e a constatação de que em breve passaríamos fome e desidratação apenas serviu para esgotar ainda mais nossa energia. Em poucas horas, minha boca estava pegajosa e seca. Enquanto ainda estávamos sob a copa das folhas, a temperatura estava entre 80 e 90. Não demorou muito para que a desidratação se instalasse. Continuei lambendo os lábios para tentar mantê-los úmidos, mas pude sentir que estavam começando a rachar enquanto minha saliva secava. Enquanto caminhávamos, Oliver acelerou o passo e me alcançou. Olhei para ele e soube, sem que ele dissesse nada, que outra dessas criaturas se juntara ao nosso grupo. Ele sussurrou, não olhe diretamente para isso. Apenas mantenha-o dentro do canto dos seus olhos. Acho que é assim que ele mexe com a mente. Isso explicaria por que você se lembra daquela pessoa naquela noite, mas o resto de nós não consegue. Você o viu, mas o resto de nós não. Não se aproxime, apenas mantenha-o no canto dos olhos. Ele tem nos seguido por cerca de meia hora, acho que só quer nos observar e seguir. Fingi estar quebrando o pescoço e olhei para o intruso com minha visão periférica. Ele seguia cerca de 3 metros atrás de nós. Em seu estado de repouso, seus traços faciais pareciam estáticos. Consegui distinguir olhos e um nariz, mas ele estava constantemente mudando e ondulando como plástico borbulhante. Neste ponto, estávamos muito cansados para nos importarmos em expulsá-lo. Continuamos a andar, torcendo para que não tentasse se juntar ao grupo. Parecia satisfeito em manter distância e nos manter em sua linha de visão. Ele nos seguiu por cerca de 3 quilômetros antes de se afastar em direção às árvores com um andar cambaleante e desajeitado. Estávamos cansados demais para estabelecer um sistema de turnos. Apenas nos amontoamos na tentativa de nos convencer de que estávamos mais seguros quando estávamos mais próximos. No entanto, cada vez que alguém começava a se sentir confortável o suficiente para adormecer, essas criaturas começavam a fazer barulho. Os sons começaram como latidos agudos, cujo som parecia viajar por quilômetros. À medida que a noite avançava, tornaram-se mais agressivos. Lembro-me de uma vez, quase adormecendo, ouvindo o som áspero do meu nome, Eva. As criaturas não apenas nos seguiam, estavam aprendendo. Estavam aprimorando sua habilidade de mimetismo. O pensamento me perturbou mais do que a ideia deles lá fora, observando-nos na escuridão. Quanto tempo levaria para se tornarem mais humanos do que humanos? O que fariam quando fossem capazes de andar entre as pessoas novamente? Adormeci com esse pensamento martelando na minha cabeça como um homem preso dentro de uma parede. Acordamos na terça-feira de manhã e saímos sem dizer uma palavra. Neste ponto, não havia mais nada a dizer. Alguns de nós ficaram acordados a noite toda sem comida ou água. O estresse constante nos desgastou completamente. Continuamos caminhando na mesma direção que tínhamos entrado com a falsa esperança de que encontraríamos alguém. No final, nossa caminhada parecia mais uma marcha da morte. Meus pés estavam cobertos de bolhas que haviam rompido e colado as solas dos meus pés até as meias.
Cada passo parecia que eu estava abrindo um pouco mais as feridas. Na tentativa de afastar minha mente do desconforto, concentrei-me em meu irmão que caminhava à minha frente. Ele não estava andando tanto, mas mancando para a frente. Ele havia parado de usar sua bengala e estava arrastando-a atrás de si como se fosse um membro quebrado. Observei quando ele passou por cima de uma pedra e a bengala escorregou de suas mãos. Ele continuou se arrastando para a frente como se nada tivesse acontecido. Foi nesse ponto que eu soube que algo estava errado. Eu sabia que meu irmão não era mais meu irmão. Silenciosamente, peguei sua bengala ao passar por ele. Amy foi chamá-lo e perguntar se ele estava bem, mas eu a silenciei. Eu tinha tanta certeza de que uma daquelas coisas o havia substituído e agora estava nos levando mais fundo na floresta. Percebi que só teria uma chance nisso. No instante em que ele soubesse que sabíamos, tentaria fugir. Tudo o que seria necessário era um bom golpe nas costas da sua cabeça e poderíamos tirar uma dessas criaturas. A vara tinha um pouco de peso, cerca de 2 ou 3 quilos, o suficiente para quebrar um crânio se fosse balançado com força suficiente. Comecei a andar mais rápido, tentando evitar a vegetação rasteira que poderia causar barulho longe da minha abordagem. A coisa vestindo a pele do meu irmão continuou mancando enquanto eu me aproximava. Esperei até estar perto do balanço antes de levantar a bengala acima da cabeça. Meu coração batia forte no peito, e minhas palmas estavam tão suadas que parecia que a bengala iria escorregar direto das minhas mãos. Ele continuou avançando, completamente inconsciente do que eu estava prestes a fazer com ele. Sussurrei, sinto muito, pouco antes de baixar a bengala com todas as minhas forças. Ian se virou para mim enquanto murmurava grogue, desculpe pelo quê? Meus músculos travaram, e parei no meio do golpe, e a bengala parou a poucos centímetros de seu rosto. Ele piscou surpreso antes de murmurar, Evan, o que há de errado? Sua voz soava distante e vazia, como se estivesse entre um estado de vigília e sono. Foi então que soube a extensão de sua condição. Ele estava pálido e parecia como se a mais leve brisa fosse derrubá-lo. Ele não era uma dessas criaturas, estava delirando de desidratação, privação de sono e fome. A bengala caiu das minhas mãos e quicou no chão ao nosso lado. Passei a língua pelos lábios, e parecia que estava lambendo uma lixa. Eu choraminguei, Jesus, Ian. Achei que você fosse uma dessas coisas. Eu quase. Ah, meu Deus, sinto muito. Ele não reagiu às minhas desculpas. Ele apenas se virou e continuou andando na direção em que estávamos indo. Amy apenas observou tudo se desenrolar antes de começar a segui-lo. Oliver balançou a cabeça infelizmente, mas ele não parecia melhor. Seus olhos estavam vidrados, e seus lábios estavam rachados e vermelhos de esfregar neles. Observei meu irmão avançando cambaleando, e isso me lembrou daqueles velhos filmes de voodoo em que alguém é colocado em transe e forçado a trabalhar até morrer de exaustão. Sua boca estava aberta, e ele se movia como se estivesse sendo arrastado por cordas de marionetes. Eu peguei a bengala e comecei a segui-los. Eu me perguntei quanto tempo ainda restava nele e o que todos nós poderíamos fazer se ele simplesmente caísse e parasse de andar. Eu me perguntei quanto tempo mais qualquer um de nós ainda teria. Não sei quanto tempo caminhamos. Tudo se fundiu em um mal-estar confuso naquela época. Lembro-me de perder o equilíbrio e tropeçar algumas vezes, mas mal senti isso. Na quinta vez que caí, perguntei-me se teria sido melhor simplesmente deitar-me e esperar para morrer. Um grito animado ecoou atrás de mim, despertando-me para a realidade da situação. Foi somente quando nos deparamos com a placa indicativa de Little Bear Canyon que percebi o quão próximo estava a salvação. O posto para Little Bear Canyon também indicava o caminho para TJ Coral, apenas alguns quilômetros à frente, seguindo a Rota 15. Ian estava na direção certa, e a sensação de liberdade estava ao alcance. Em minha empolgação, comecei a ligar para os outros, ansioso para compartilhar a notícia de que o fim da jornada estava próximo. Olhei ao meu redor e gritei os nomes dos companheiros de viagem. No entanto, ao contar os nomes, percebi que algo não estava certo. Os outros continuaram se movendo como se não tivessem me ouvido, e a descoberta me atingiu abruptamente. A presença do impostor ao nosso lado se tornou evidente pela primeira vez, facilitando sua identificação.
Não sabia se eles tinham baixado a guarda após verem nossas condições, mas a impostora se movia sem aparentar exaustão. Enquanto os demais pareciam cansados e sem vida, ela estava notavelmente bem. Aguardei até que ela se aproximasse o suficiente para seguir a trilha dos outros antes de levantar a bengala de Ian e confrontá-la. Vire-se agora. Eu posso ver você. Ao virar-se lentamente, meu coração acelerou. A figura assemelhava-se notavelmente a Jessica, exceto pelo tom castanho do cabelo. Poderia ser sua irmã gêmea. Antes mesmo de perguntar o que ela estava fazendo, suas palavras me atingiram. O que você está fazendo, Eva? Não me chame assim, retruquei, estremecendo. Sobre o que está falando? Por favor, saia do caminho, estamos quase a salvo dessas criaturas. Eu sei o que você é, Eder murmurou, ficando pálida ao perceber a verdade. A impostora tentou explicar rapidamente, eu não sou uma daquelas coisas. Por favor, Eva, você tem que se lembrar. Éramos 6. Essas criaturas querem nos fazer pensar que éramos apenas 5, para poderem levar um de nós sem que os outros percebam. Elas não querem todos nós, só o mais fraco. Por favor, vamos antes que elas... Calhe a boca, interrompi, erguendo a bengala. Pense nisso, Evan, eu me movo como uma daquelas criaturas? Falo como elas? Isso deveria ser suficiente para provar que sou humana. Não. Ian é meu irmão, Jessica é namorada dele. Eu sou sua namorada. Sentei no seu colo durante o passeio de carro. Por favor, não me mate. Evan, eu te amo. Você não lembra? Evan, eu te amo. Baixei a bengala enquanto as memórias inundavam minha mente. Recordações de noites em uma boate, domingos preguiçosos assistindo a filmes de ficção científica B, momentos íntimos e juras de amor. Lembrei-me da nossa vida juntos. Ao ouvir as palavras de Heder, a compreensão e o pesar se misturaram em minha voz rouca. Heder, eu sinto muito. Eu não sabia. Ela murmurou, tentando confortar. Evan, não é sua culpa. No entanto, quando ela estendeu a mão para tocar-me, reagi como se tivesse sido picado por uma cobra. Num impulso, a bengala de Ian encontrou o lado do rosto dela, de forma inconsciente. Senti a mandíbula ceder sob a força do golpe, e ela balbuciou entre os dentes quebrados. O segundo golpe se abateu sobre sua têmpora, esmagando o osso temporal. Mesmo enquanto tentava falar, já era tarde demais, muitos danos haviam sido infligidos. Continuei a desferir golpes com a bengala em sua cabeça até que se estilhaçou e se rompeu. Levantei os olhos para ver meu irmão, Ian, observando horrorizado. Heder, oh meu Deus! Falei com os dentes cerrados, olhando para ele com os olhos vermelhos. Vamos, temos que ir. Ele tentou continuar falando, mas passei por ele, relutante em explicar a brutalidade da situação. Ele finalmente correu à frente, motivado pela perspectiva de encontrar resgate na estrada. Olhei para trás uma última vez, testemunhando uma das criaturas arrastando o cadáver de Heder. Parecia emaciada e faminta, mas naquele momento, minha reação não foi de medo, apenas de compaixão. Se aquela emoção foi forçada ou não por algo além de mim, eu nunca saberei. Virei-me e segui os outros na rota 15. 15 minutos se passaram na estrada antes de conseguirmos sinalizar um carro, que chamou uma ambulância para nos resgatar. Os médicos explicaram que nossa exposição aos elementos, combinada com fome e desidratação, havia desencadeado alucinações auditivas e visuais. Suas explicações racionais contrastavam com nossas narrativas meio mortas sobre criaturas distorcendo carne e memórias, levando-nos à beira da morte. Passamos uma semana recebendo tratamentos, compartilhando nossas experiências horríveis e enfrentando avaliações psiquiátricas antes de sermos liberados. Tentei abordar o assunto com os outros, mas Ian e Jessica se recusaram a discutir. Oliver e Amy, sendo praticamente desconhecidos para mim, também evitaram o tema. Eles só queriam esquecer, enquanto eu não podia. O dilema persistia, lembrava-me de Nadia pedindo ajuda para encontrar seu isqueiro, das conversas noturnas junto à fogueira com Heder, das piadas de guerra e da determinação de Lucas. Recordava das palavras doces sussurradas para Jessica e dos momentos de intimidade. Lembrei-me das súplicas de Heder para não ser morta.
Meses depois, ainda conseguia visualizar tudo claramente. Às vezes, recordava até de dirigir até o Parque Nacional Gila com Redder em meu colo, lembrando-me de sua voz e do toque suave. Eu sabia que, incapaz de compartilhar isso com meu irmão e Jessica, precisava encontrar outra saída. Assim, escrevia, buscando a catarse. A dúvida permanecia: fiz a escolha certa? Pedi a quem lesse para afirmar que não havia outra opção, que o risco de um deles escapar para a cidade me obrigou a agir. Mas eu sabia que não era verdade. Poderia ter ido embora ou tentado assustá-la. A pergunta que ecoava em minha mente era: quem pode ter todas essas memórias e agir com tanta insensibilidade? A resposta, embora simples, não agradava: eu simplesmente não gostava da verdade.